Fala galera, beleza? Hoje eu tenho mais um vídeo aí para postar para vocês, falando a respeito de algumas coisas que eu tô vivendo, que Deus tem colocado no meu coração, né? Muitas vezes nós estamos nos preocupados, né? Eu, você, a gente sempre preocupado como que Deus vai me usar em relação a todas as coisas no mundo, né? Seja você cristão, seja você uma pessoa comum, Deus ele sempre quer nos abençoar e nos usar da forma que Ele quer, né? Independente do que eu fiz, dos pecados que eu cometi, Deus ele quer trabalhar no nosso caráter e na nossa vida de formas excelentes. E o mais interessante é que em Atos capítulo 9, a Bíblia fala de um cara que se chamava Saulo. E a Bíblia diz que Saulo ele estava à procura dos cristãos para poder os matar. E no capítulo anterior nós vemos Saulo consentindo na morte de Estevão, a morte de um dos homens que pregavam o cristianismo. E no capítulo 9, Paulo, quando ele está indo atrás dos cristãos, a Bíblia fala que ele tem um encontro com Cristo, né? Jesus no meio de um raio de luz, Paulo cai, a Bíblia diz que ele cai atônito, e ele ouve uma voz bem alta dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és, Senhor? E aí Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem vós persegues. Então, naquele momento a Bíblia fala que ele fica cego, ele se retira daquele lugar, vai para uma casa, e aí Jesus, ele em sonho, em visão, ele fala com Ananias. Ananias, vai até Saulo e diga a ele que ele é um homem escolhido para pregar o evangelho aos reis, aos judeus e todos os povos. Então nós percebemos que Saulo, mesmo sendo uma pessoa ruim, ele era uma pessoa escolhida para pregar o evangelho de Cristo a quem ele perseguia. E a Bíblia fala que ele ouviu a palavra, foi curado, e de perseguidor agora ele se torna um homem perseguido, um homem que começou a pregar o cristianismo, começou a falar das boas notícias. E o mais interessante é que naquela época eu imagino que ninguém seguraria uma mentira, e o cristianismo já estava se perpetuando, e até hoje a nossa história ela foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós vemos que a história ela vem se perpetuando a respeito de Jesus, e muitas pessoas ainda têm dúvida da pessoa de Jesus Cristo, se existiu ou não. A realidade é que nós só sabemos de fato quando nós vivermos, quando nós sentimos. É a mesma coisa de chupar uma laranja, de você dizer que ela é ruim se você nunca experimentou. Para saber quais são os benefícios desta fruta, é necessário experimentar, é necessário você degustar, e aí você vai acabar descobrindo qual os benefícios que ela pode trazer para você. E assim é com Deus. Paulo, ele de perseguidor se tornou agora um homem que pregava o evangelho e começou a experimentar as riquezas do reino, tudo aquilo que Deus poderia fazer para ele. É engraçado que num dado momento o apóstolo Paulo diz, ele passando por várias tribulações, e aí ele diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. E aí ele entende que a graça de Deus, ela se fortalece quando eu não consigo mais, quando a minha própria força não dá mais. E aí ele diz: quando estou fraco, é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Muitas vezes nós precisamos entender que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós quando nós verdadeiramente não podemos mais fazer de forma natural. E aí vem o sobrenatural dentro da nossa vida. Talvez você tenha vivido isso, achado que Deus não pode usar você, não pode te abençoar, não pode te escolher, não, porque você pecou muito, porque você errou muito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos nós temos uma história. Talvez nossos históricos não sejam bons, mas o fato é que Deus ele não está preocupado com o seu histórico. A Bíblia diz que se de fato
você entregar a sua vida aos caminhos, né? Em Romanos capítulo 10, verso 9, se crer com o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou e confessar com a sua boca, verdadeiramente será salvo. Então a nossa opção hoje é a forma de entregar o nosso coração, mesmo tendo dificuldades ainda, é confiando verdadeiramente que Deus pode suprir a necessidade do nosso ser, do nosso coração e mudar a nossa história em todos os âmbitos. Ele fez isso comigo, ele pode fazer isso com você também. Deus, ele pode suprir a sua necessidade, ele pode te abençoar, mas o fato é que você precisa entender que você é um vaso escolhido, você é um instrumento de Deus para levar o evangelho, para testemunhar as boas notícias. Ele pode usar quem ele quiser e ele pode usar você também. Esteja livre, dê um lugar, dê um espaço para que Deus possa usar a sua vida também e a sua vida será transformada todos os dias, de hoje até a volta de Jesus Cristo. É fácil. Entregue seu caminho ao Senhor. E no mais, tudo Ele fará. Seja abençoado na prática dessa palavra. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.